Oi, boa noite. Já é 19 horas. Daqui a pouco eu tô indo para Maceió ficar com mamãe, aguardando minha filha terminar as coisas que estão fazendo. Eu estive doente esses dias, com febre. Ainda tô um pouquinho rouca e com muita dor de cabeça ainda, mas estou bem melhor, graças a Deus. Então eu vou ler Tiago 1 e 2 para ver se eu consigo terminar o Novo Testamento antes do final do ano, né? Vamos orar? Boa tarde, ou boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa tarde. Seria o desejo de fazer hoje à tarde, mas não foi possível. Bondoso Pai, nós te pedimos que o Senhor possa estar conosco nessa leitura, nos dando sabedoria para que possamos ter inteligência espiritual, entender vossas palavras e o que foi dito no passado e o que seriam as promessas, Pai, para a segunda vinda a qual nós já estamos vivendo. Nós estamos bem no limiar, no meio do Apocalipse, Pai, onde tudo que foi previsto por Jesus acontece, inclusive a chegada do Filho de Deus, o terceiro Adão e a primeira Eva, Pai, que deveria ter acontecido com Adão e Eva no Jardim do Éden, mas os dois se perderam, então não houve Adão do lado de Deus, nem Eva do lado de Deus. O primeiro homem a ser perfeitamente de Deus foi Jesus após 2000 anos de história, de trabalho, de lágrimas, de sacrifício, que o Pai Celeste preparou através de alguns, Pai. Hoje nós estamos novamente vivendo essa era. Te peço que nos dê sabedoria, que possamos entender e sentir vossas palavras em nossa vida. E, sobretudo, nos dê convicção e força espiritual para praticá-las no nosso dia a dia. Te peço que abençoe, esteja com cada um que vai assistir agora e depois, e através de suas famílias, para que cada um pratique aquilo que compreende da palavra de Deus, não só ler, mas levar para o dia a dia, para nosso método, nossa maneira de viver. Te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. Vamos lá? Vou começar Tiago 1. Começa assim. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aos 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, os 12 tribos eram os discípulos, né? Meus irmãos, tendes grande gozo quando caíste em várias tentações. Ou seja, não fique triste, mas supere, né? Sabendo que a prova da vossa fé opera na paciência. Ou seja, seja paciente quando estiver sendo testado. E lembrando que Deus não testa ninguém, tá? É o inimigo de Deus que faz isso. Aí ele diz, né? Tendo paciência a sua obra perfeita, para que seja perfeito e completo, sem falta alguma. Nós devemos ser, né? Daqui é Mateus 5,48, ser perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Nós ainda não conseguimos, porque nosso caráter não tem a natureza decaída que nos leva a fazer coisas que ainda não agrada a Deus 100%, né? A gente vai cortando os graves e as pequenas falhas ainda ficam. Mas que a gente tem que lutar todos os dias contra nossos defeitos, né? Desculpa, aqui, deixa eu ver. Se algum de vós falta sabedoria, isso é muito importante. Se a gente não compreende as palavras do Pai Celestiais, então Paulo diz, peça-a a Deus que a todos dá liberdade e não lança em rosto servilhas de nada. Ou seja, Pai Celeste, nos dê sabedoria para entender vossa vontade, para ter força para praticá-la e, sobretudo, compreender cada coisa que aconteceu no passado, para nós não repetirmos os erros e a falha que aconteceu na época de Jesus, na época da segunda vinda. Peça, porém, com fé e nada duvide, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para outra parte. Ou seja, quando pedir alguma coisa a Deus, principalmente sabedoria para compreender, força espiritual para praticar no nosso dia a dia as palavras, os ensinamentos dos verdadeiros pais, os ensinamentos de Jesus, não duvide, porque se você duvida, você está dizendo a Deus que não merece. Então, como é que Deus vai lhe dar uma coisa que você não merece? Não pense que tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, se você duvida, você não pode receber Deus, nem sabedoria, nem coisa alguma. Ele diz, não receberá do Senhor alguma coisa. Não vai receber nada. O homem de coração dobre, inconstante, em todos os seus caminhos, mas glorifique-se o irmão abatido na sua exaltação. O rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai do sol com ardor e a erva seca e a sua flor cai.
formosura aparente do aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. As pessoas que têm, que podem ajudar os outros e não ajudam, esse ele está dizendo que vai ser como as pessoas que estão aí nos poderes, né? As aparências dele é uma coisa, mas eles vão murchar, né? E vão secar. Está chegando a hora. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. Que sofre a tentação. Se você cair nela, Satanás lhe toma. Mas se você consegue vencer as tentações do mundo, as perversidades, os sentimentos maus, tudo que é do lado ruim, se você consegue vencer, você recebe a vida espiritual, força espiritual, coroa da glória, é ser gloriado por Deus, ser elevado por Deus. Não é só depois da morte, começando na vida física. Que Jesus diz, tudo que ligares no céu será ligado na terra. Da vida a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado, olhe bem, gente, eu borquei até de amarelo aqui. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Ou seja, quando você estiver passando provação, é Satanás. Quando a gente dá brecha para Satanás, ele cobra. Deus não tenta ninguém. Deus só trabalha com bem. O mal é consequência de nossos erros. Depois, foi castigado por Deus. Deus não castiga ninguém. Isso que Paulo está dizendo aqui. Isso é 1 Tiago 13 a 14. Mas quando um é tentado, quando é atraído, engolpado pelas suas próprias concupiscências. Então, Paulo ainda diz, você só é testado, atraído ou posto em teste, ou em tentação, ou em problema, ou em dificuldade, por causa das nossas próprias concupiscências, dos nossos próprios pecados. Não porque Deus está nos tentando. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, se será gerada a morte. Qual é a morte que ele está falando? A morte espiritual. Então, de Deus você não vai receber glória, de Deus você não vai receber bênção, porque você cedeu às suas concupiscências. Quando nós cometemos qualquer tipo de pecado, seja ele em pensamento, em falar ou praticar, nós estamos dando luz ao pecado. E quando ele se tornar consumado, realizado, então a gente está para Deus, nós estamos mortos espiritualmente, ok? Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dávida e todo o bom dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes em que não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, em Deus não há sombra, por isso que a mãe Moon diz, seja como o sol de meio-dia. Meio-dia não há sombra sobre a terra. Então, nós temos que viver sem sombra, sem nada que Satanás ache gozo ou se atrai para nos levar para o inferno. Certo? O inferno começa na terra, como o reino dos céus começa na terra. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossamos como primícia das suas criaturas. Porque Deus queria que todos os seres humanos fossem filhos de Deus, mas por causa do erro de Adão e Eva lá se relacionarem com Satanás, a humanidade nasceu com base em um pai errado, um pai satânico. Por isso que Jesus diz em João 8,44, vós tende como pai o demônio, o vosso desejo é fazer a vontade do vosso pai. Ele é homicida e mentiroso desde o princípio. Então, se nós vivemos uma vida de mentira, de falsidade, de coisa errada, de enganada, de tirar proveito dos outros, nós estamos dando lugar ao pai da mentira, o pai dos erros, e não o pai verdadeiro, o pai celestiais. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja, portanto, para ouvir, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque quando a gente se ira, nós damos vaga também às vontades de Satanás, de vingança, de raiva, de etc. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso que lá em Salmos diz, né? Entrega a tua ira em minhas mãos e eu a transformarei em justiça. Ok? Por isso, rejeitai toda a imundície e superficialidade da malícia. Recebei a mansidão. Mansidão é ser calmo, tranquilo no coração. A palavra em vosso enxertada, a qual pode salvar vossas almas. É verdade, certo? Vamos pegar a palavra de Deus e praticá-la. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvinte. Engana-se a vós mesmos. Se eu só estou ouvindo, mas eu não modifico minha vida, não modifico meu caminhar, não modifico minha prática diária,
eu só estou ouvindo, eu não estou praticando a palavra de Deus, eu não estou criando laços de pai e filhos com os pais celestiais. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho do seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se logo se esquecer de como era. Ou seja, está vendo o mundo do pecado, não vai enxergar o mundo que Deus tem para cada um de nós. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, conhecereis a verdade vos libertará, né? Mas qual é a verdade? Não fornicar, não roubar, não enganar, não ter falso testemunho, não ser falso um com o outro, não levantar levo, não caluniar, não maltratar, respeitar os outros como filhos de Deus. É uma lei abrangente. A gente sabe quando estamos violando a lei de Deus, que nossa consciência sabe desde o nascer o que é errado e o que é certo. Entendeu? Então, se nós estamos não cumprindo a lei de Deus, nós estamos nos vendo no reflexo do mal e não do reflexo de um homem que Deus deseja que cada ser seja. E ele diz, né, aquele que tenta, desculpa, mas ao zelador da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Ou seja, quanto mais a gente pratica as vontades dos pais celestiais, dos verdadeiros pais, mais nós estamos recebendo bem-aventuranças, recebendo bênção do céu, nos seus feitos, em cada coisa que a gente vai recebendo bênção. Se nós estamos passando por dificuldade, alguma coisa errada nós fizemos. Então temos que refletir e consertar. Se alguém entre vós cuida de ser religioso e não freia a língua, antes engana o seu coração e a religião deste é vã. Religião é religar-se com Deus, não é uma denominação, igreja tal, igreja tal. É uma religar-se com Deus. Se eu quero me religar com Deus, tenho que controlar meu pensamento e minhas palavras, para não ferir os outros, nem julgar. A religião pura, imaculada, e a gente faz isso direto, né? Tem que se purificar muito ainda para nos tornar filhos e filhas de Deus. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, fazer o bem, e as viúvas nas suas tribulações, visitar as pessoas que passam com tribulação, porque as órfãos e viúvas naquele tempo, as viúvas não trabalhavam, eles passavam por necessidade, trazendo para hoje visitar as pessoas que precisam. E guardai-se da corrupção do mundo, não se envolva com a corrupção. A gente passou agora, né, por a política. Vamos lá, agora a gente vai para Tiago 2, capítulo 2. Eu espero não estar correndo demais, mas boa tarde quem tá, ou boa noite quem tá aí, daqui a pouco eu vejo. Eu tô meio perdidinha de tempo. Quando a gente fica doente, na cama, com febre, a gente perde-se dos dias, né? Mas eu sei que hoje é segunda-feira, viu? Isso eu sei. Tiago 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoa. Ou seja, se você tem fé, tenha fé como ele, que não fazia distinção entre as pessoas. Porque se vosso ajuntamento em algum homem com anel, que seja alguém poderoso, né, de ouro no dedo, com traje precioso, entrar também um pobre, sórdido e com traje feio, e atentado para que o traje precioso lhe dissere: assenta tu aqui no lugar de honra, e dissere o pobre: tu fica aí em pé, e eu assento debaixo dos estreios. Porventura não fizeste distinção entre os mesmos, e não vos fizeste juiz dos maus pensamentos, quer dizer, julgou a pessoa mal, e ainda fez distinção entre um e outro. Ouvi os meus amados, irmão, porventura não escolheu Deus aos pobres desde o mundo a ser rico na fé, herdeiro do reino prometido aos que amam? Mas os desonraste o pobre, porventura não vos oprimiram o rico, que os ricos oprimem, né? E não vos arrastaste aos tribunais? Porventura não blasfemasse eles o bom nome sobre o que foi invocado? Os ricos geralmente... É muito raro encontrar um que entenda dos pais celestiais e siga verdadeiramente, né? É isso que Paulo está dizendo. Todavia, se cumprisse conforme a Escritura, a lei real, aí ele está falando das palavras de Jesus, né? Do Novo Testamento, que é também as Escrituras Sagradas. Amarás teu próximo como a ti mesmo.
e bem fizeres. Ou seja, quando eu considero a pessoa a mim mesma, eu vou tratar ela como gostaria que ela me tratasse, que o mundo me tratasse. Então, amar é você amar os outros na capacidade que você ama a sua vida, seus filhos, suas descendências. Ou seja, eu vou tratar bem, vou cuidar como se fossem os meus. Aí Deus lhe abençoa, protege a sua família, estende a bênção aos seus descendentes, porque você está protegendo aqueles que precisava de ajuda, ok? Mas se fizerem acepção de pessoa, cometeis pecado. Olha, é um pecado também, segundo a palavra de Jesus, né? Porque ele disse que Deus não faz acepção, Paulo só estava explicando. Sois redarguido pela lei como transgressores. Quando comete pecado, transgride a lei, ofere a lei, então vai ser punido. Não por Deus, mas pelas falhas, você fica sujeito às coisas absurdas que Satanás faz. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornar-se-á culpado de todo. Não tem essa, mas eu fiz isso, só porque eu não fiz aquilo, aí Deus não se agradou, não. Ou você faz tudo o que Deus pede, eu sempre vai estar transgredindo a lei, seja no pequeno feito ou no grande. E Paulo vai explicar. Porque aquele que diz, não cometerás adultério, também diz, não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas mata, está transgredindo a lei, como também mentir, roubar, ofender, levantar falso testemunho, caluniar, enganar, criar contendas. Tudo isso é infringir a lei. Se infringir um, é culpado pelo todo. Assim falai, assim proceder. Se você está ensinando, proceda como você está ensinando. Se você está falando, proceda como você está falando. Como deve ser julgado pela lei da liberdade. Você tem a liberdade, mas você vai ser julgado por essa liberdade. Porque tudo que excede a lei de Deus torna-se libertinagem. É para chegar ao julgamento, né? Lembrando que Deus é um juiz. O juiz não julga as pessoas, ele sentencia de acordo... Isso é um juiz justo, né? Sentencia de acordo com os atos praticados, com aquilo que é relatado, aquilo que é provado. Porque o juiz será sem misericórdia sobre aqueles que não fez misericórdia. E misericórdia triunfa sobre o juízo. O amor triunfa sobre o juízo. Então, se uma pessoa fez misericórdia, isso é um problema tão sério. Porque a gente está vendo as coisas acontecendo no mundo. Meu Deus, o Pai Celeste deu tempo demais para que todo mundo se arrependesse e voltasse. As pessoas não estão se arrependendo, continuam fazendo as mesmas coisas, principalmente as grandes autoridades. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obra. Porventura a fé pode salvá-lo? Paulo faz uma pergunta. E se o irmão ou a irmã estiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós disser, ide em paz, esquecei-vos, e não lhe deste coisa necessária para o corpo, que ventura virá daí? Se você não é capaz de fazer o bem aos outros, como é que você vai dizer que tem fé? Que Jesus ensinou isso, viver um pelos outros. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Ou seja, eu tenho fé, mas eu não pratico nada. Ah, mas eu sempre digo que a diferença de Satanás e nós é que nós temos que praticar. Satanás sabe quem é o Filho de Deus. Satanás sabe sobre a segunda vinda. Satanás sabe sobre a providência de Deus. A única diferença é que ele não pratica nada que Deus ensinou. Ele faz tudo ao contrário. Então, nossa diferença para Satanás, que deu origem a essa humanidade, tem que ser praticar o máximo que a gente consegue no nosso dia, consertar nós mesmos primeiro. Não, para não querer tirar o argueiro dos outros e estar com a trava no olho, né? Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé e sem as tuas obras. Eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crede que há um só Deus? Fazei o bem. Se aquele que só é um Deus, então faça o bem. Também os demônios crê e estremecem. Olha, você tem que fazer o bem, porque Satanás não faz o bem. A diferença entre crer e praticar é fazer o bem. Aí Paulo diz isso, tu crê que há um só Deus? Faz o bem. Também os demônios crê e estremecem, morre de medo. Mas o homem vão querer tu saber que a fé sem obra é morta? Ele faz uma pergunta. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras? Um minutinho. Quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Ou seja, se não tiver prática, sua fé não é aperfeiçoada, você fica no mesmo lugar.
cumprisse a escritura que diz, creu Abraão em Deus e foi-lhe imputado como justiça e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Você tem fé e vai praticar, porque quando eu acredito, eu pratico. Então você vai ser justificado pelos seus atos. Por isso que Jesus disse, nós vamos prestar conta de cada palavra inútil, de cada coisa que fizemos. Pelos nossos atos e pelas palavras e obras seremos justificados ou condenados. São palavras de Jesus. A gente já lê em Mateus. E igual como Raabe, a meretriz, que foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e despediu-se por todo o caminho. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Então vamos nos esforçar para praticar aquilo que nós temos como verdade, como compreensão. A Mãe Mundo tem dito constantemente, seja como o sol do meio-dia. Nós não conseguimos ainda ser sol do meio-dia, né? Sem sombra. Mas vamos lutar todos os dias para tirar nossas amarras, nosso sentimento. É difícil demais. A gente lutar contra nós mesmos é muito difícil. A gente luta contra nós. A gente luta contra a gente, desculpa. A gente luta contra a gente. A cada dia a gente está numa dificuldade, cada dia nós temos que lutar contra eu comigo mesmo. Porque quando a gente está numa situação difícil, eu tenho que lembrar, pai, eu fiz alguma coisa que não te agradou, então o inimigo está me cobrando por isso. Porque quando eu saio da lei divina, eu caio nas amarras de Satanás. Então vamos acordar e praticarmos o que aprendemos com a Mãe Mundo, com o Pai Mundo, com Jesus. O Pai Mundo sempre diz, as palavras de Jesus veio diretamente do Pai Celestiais, como a Mãe Mundo que está trabalhando com mais de 81 anos, durante toda a sua vida, para trazer o ensinamento que traga paz, que traga dignidade espiritual aos homens, através das obras praticadas, através de se tornar luz sem sombra. Então que nós possamos conseguir ser luz na nossa vida, na vida das pessoas que amamos, na vida de outras pessoas. Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Te pedimos que o Senhor possa nos fazer consciente de que cada coisa que fazemos dá consequência para o bem ou para o mal. Se nós conseguirmos praticar nossa fé no dia a dia, nos controlar nossa língua, nosso pensamento, nossas ações, nossos atos, nós possamos nos apresentar perante vós, possamos tirar as sombras dos erros dos nossos antepassados sobre nós e nos tornar luz para receber vossa luz sagrada e nos tornar luz para eliminar os erros nossos e iluminar os caminhos daqueles que passam em nossa vida. Por favor, nos permita ser forte para vencer todas as adversidades, nos permita ser sincero perante vós, para enxergar nossos próprios erros e consertá-los primeiro, para tirar a trava do nosso olho e ver as coisas que o Senhor tem nos ensinado ao longo da nossa vida. Por favor, permita que o Senhor possa estar na nossa vida, minha e de quem vai assistir, para que nossa mente e nossos corações estejam conectados com a vossa vontade e com a vossa verdade, e que essa vontade e verdade possa ser praticada por nós a cada dia, a cada instante. Te peço que o Senhor possa abençoar todos que ouviram agora e que vão ouvir depois. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiu. Muito obrigada. Eu volto, se Deus permitir, amanhã. Espero estar melhor do que hoje. Obrigada. Tenha uma boa noite na presença dos Pais Celestiais.